mais empatia. Eu trabalhei com uma pessoa que ela não tinha nenhum tipo de empatia com crianças assim. E aí eu não sei se vocês veem aí nos jornais, às vezes até no Instagram, no Facebook, que tem professoras, tem auxiliares que batem em crianças assim, que maltratam crianças assim. Então você precisa ter muito cuidado aonde você coloca o seu filho, o seu neto, ou alguém que você conheça. Porque tem pessoas que, como não têm esse tipo de empatia com esse tipo de criança, então eles não vão saber desenvolver essa criança. E acaba que a criança faz o quê? Ela bate, ela grita, ela chuta. Eu já fui mordida muitas vezes. Eu já cheguei em casa sangrando várias vezes. Eu tinha um aluno autista que ele tinha 4 anos. Ele tem 4 anos. E ele era o nível 4. Nível 4. Então ele era muito agressivo. Porque os autistas, eles não têm a autorregulação das emoções. Eles não sabem regular quando eles estão muito felizes, quando eles estão muito tristes, ou quando eles estão nervosos, porque a maioria deles não sabe se expressar. Então a forma deles se expressarem é o quê? Batendo, é chutando, sabe? Aí tem gente que fala, ah, mas essa criança é mal educada, mas essa criança não sabe fazer nada, mas essa criança é muito assim, ela é desobediente. Não, gente, é só porque o jeito dela de expor como ela está sentindo. E muitas das vezes as pessoas não entendem e acaba que ficam chamando a criança assim. Isso não é legal, tá? Por isso que é importante você ter empatia com crianças assim. Usar uma linguagem mais clara e objetiva. Como assim? Se a criança ela tem 4 anos, você vai falar assim com ela? Você não vai falar assim. Você tem que abaixar e aí conversar com ela de igual para igual. Ah, talvez eu leve um tapa na cara. Talvez você leve um tapa na cara. Ou uma mordida na bochecha. Mas faz parte, entendeu? Tudo é uma questão de empatia, paciência. Você precisa conversar. Nada de gritos, tá? Crianças autistas não vão
e não sabe disso. Por quê? Na infância não foi tratado, não foi investigado. Então, hoje em dia, essas pessoas têm dificuldade de interação social, porque antigamente não foi tratado. E geralmente o autismo, se você tem algum autista na família, é possível que isso seja passado na genética, tá? Então, em algum momento, ou a sua mãe, ou o seu pai, ou você, pode ser que tenha, você tem que ser. Então, dê tempo da criança responder. Às vezes a criança ela não responde na fala, mas ela responde com ações. Ela
Vamos lá. Aqui tem algumas atividades para vocês fazerem em casa, ou então propor também para os professores. Quem tem em casa alguém que tem autismo, né, uma criança, ou conheça, é legal você dar essas dicas. Então, em casa ou na escola, você pode proporcionar pinturas ou desenhos livres. O meu aluno autista, ele gostava de rabiscar a parede. Então, era uma loucura, porque eu tinha que ficar olhando toda hora para ele rabiscar a parede da escola. Aí, o que eu fiz? Eu envelopei toda a sala de cartolina. Botei cartolina em tudo. Depois eu vi que isso não estava dando certo, porque a cartolina, ela se acaba, né? Ele rabiscando tudo se acaba. Aí eu botei papel contact em toda a parte da sala de baixo, assim. Então ele adorou, porque dá para apagar. Então é uma forma que eu vim adaptar para que ele consiga, né, se ver livre. Massinha de modelar é importante para a coordenação motora. Então, se você tem alguém em casa que tem autismo, é uma criança extremamente acidentada, é legal você ter uma massinha de modelar sempre na boca. O lanchinho é muito importante. A criança ela vai achar que ela é demais. Só tem que tomar cuidado com o que come, tá? Você tem que ensinar para comer. Porque senão ela vai ficar cheia de massa na barriga. Jogos de encaixe, aquele joguinho de blocos, sabe? Eles gostam muito disso. Tudo que estimula a coordenação motora dele, estimula o tipo de blocos. Quebra-cabeça simples, eles também gostam muito. Agora o estímulo cognitivo. Jogos de memória, sequências de imagens, histórias com figuras. Esse meu aluno autista pequenininho, ele não falava, né? Então eu fiz uma parte assim, só de livros, bastante gravuras, bastante imagens. E mesmo que ele não soubesse ler, ele nem falar, ele adorava ficar folheando aquilo horas e horas, e era sempre o mesmo livro, e era sempre o mesmo horário, ele adorava. Então, por favor, sempre que você puder, você disponibiliza o livro com bastante figurinhas, sabe? Historinhas, que tem bastante imagens, que a criança vai adorar, ela vai se entender naquilo e vai adorar. Comunicação. O uso de cartões com imagens. É aquilo que eu falei, eu me comunicava com o meu aluno pelas imagens, né? Eu tirava a foto dele e eu mostrava para ele a rotina. Isso também faz parte da comunicação que a gente tem com a criança. Rotinas visuais, quadro com atividade do dia. Então, é muito importante que a criança ela tenha uma rotina. Gente, por favor, não adianta a criança autista ela fazer o que ela quiser. Se ela tem que ficar sentada e ela vai chorar para ficar sentada, você vai ter que ter paciência e empatia para poder aguentar os gritos, os chutes, os tapas. Então, você até ela conseguir entender que ela precisa ficar sentada, que ela precisa fazer aquela tarefa. Mas de uma forma que seja um processo, tá? Porque cada criança tem o seu processo, que seja uma forma amorosa, tá? Não adianta você forçar, brigar, gritar, ela não entende assim. Sensorial, uma caixa sensorial. O que eu fazia com meus alunos autistas? Eu fazia uma caixa e aí eu gastei muito macarrão, tá, gente? Gastei muito macarrão, gastei muito arroz, muito feijão na minha casa, porque eu levava para a escola e todo dia eu botava um pouquinho de pote. Então eles ficavam mexendo naquilo, eles adoram sentir essas coisas. Então, se você tem em casa uma criança autista que não para quieta, coloca ela no chão, com vários potes, com um pouquinho de feijão, um pouquinho de macarrão parafuso, um pouquinho de arroz, um pouquinho de água e deixa ela. Nossa, ela vai amar, ela vai ficar, achar aquilo ali muito legal. Brincadeiras com água, isso também funciona, tá, gente? Esse meu aluno que ficava pelado e ia direto para a pia do banheiro, ele entrava mesmo, tá? Na pia do banheiro. Então ele entrava e ficava brincando com a água, porque a água ela acalma, isso é comprovado, tá? A água ela acalma os autistas. Então isso ajuda, tá, gente? Vamos lá, pode passar. A importância, pode passar. A importância do amor e da inclusão. Então é muito importante que você tenha noção que você precisa ter muito amor e muita paciência. E isso é
por exemplo, que a gente vai no mercado, que a gente vai na feira, precisa incluir crianças assim. É importante você levar. Importante também você conversar. Ah, mas eu não sei se ele vai entender. Ele vai querer bater, vai querer gritar, vai passar vergonha. Você precisa ter paciência. É aos poucos. Cada avanço, por menor que pareça, é uma grande conquista, tá? Lá em Efésios 4:2 vem dizendo: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então isso vem também em questão das crianças, tá? E pessoas, não esqueçam, tá? Pessoas autistas. Tem pessoas que você já olha assim, você já entende que tem algum espectro ali. Pode passar. Mensagem final. Toda criança, ela é única. Toda criança, ela aprende. Do jeito dela, mas ela aprende. Toda criança merece amor e oportunidades. Não é porque a criança é autista ou a pessoa é autista que ela não vai fazer uma faculdade, que ela não vai trabalhar num lugar legal. Então você precisa ter essa noção que ela precisa ter oportunidades. Incluir é amar, é compreender, é transformar. Lá em Mateus 19:14 vem dizendo: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Por favor, não impeçam as crianças autistas de serem como elas são, sabe? Então sejam bondosos, pacientes. Agora, vou fazer uma dinâmica com vocês e eu quero 3 pessoas. 3 pessoas, gente. Se vocês não querem, eu vou chamar. Você vai vir, professor? Vai vir? Vai vir? Vem, então. Você também pode vir. 3 pessoas. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Nós vamos fazer uma dinâmica rápida. E essa dinâmica vai fazer entender um pouquinho melhor como é que funciona a mente de uma criança autista, tá? Não é que seja assim, mas é só uma ideia, tá? Então, vai ser muito simples. Vamos lá. O primeiro, ele vai colocar o fone. Tá bem certinho? Bem certinho. E aí eu vou colocar para ele sons e ele vai tentar ler em voz alta. Você vai tentar ler em voz alta o que está aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Tá ouvindo? Agora você vai tentar ler em voz alta. Inadvertidamente, a transitoriedade das percepções fragmentadas, obscurência de maneira quase indissociável a compreensão linear dos acontecimentos, tornando-os simultaneamente difusos e inteligíveis. Qual há uma certa dificuldade? Porque aqui, ó, é uma pressão aqui. Isso. Então você sentiu mais ou menos como que uma criança autista ouve, tá?
enquanto aparentemente compreendida, que não estava totalmente claro, ele organizava pensamentos desordenados que, embora parecem fazer sentido, Mais alto. enquanto aparentemente compreendida, que não estava totalmente claro, ele organizava pensamentos desordenados que, embora parecessem fazer sentido, simultaneamente interpretações incertas e ligeiramente contraditórias. O que você acha? Você acha fácil ou difícil? Acha um desespero, né? É desafiador, gente. As crianças autistas, elas são assim. Elas têm um desafio muito grande de entender as coisas, tá? É por isso que você precisa ter paciência. Tem gente que fica em cima. Ok. Luciano, você Dê tem uma direito. paciência. Faz isso direito. Jeitinho Como assim você não especial. entendeu? Como é caixa guarda? Como assim você entendeu como é que é isso aqui? Não é assim que funciona. Mas sabe o que é isso? É a aceitação. Você não aceita Agora nada. 3. E assim, Agora, preste atenção. se você Você vai fazer mais alguns paciência comandos, tá? Listar alguns comandos que você vai fazer. Vamos lá. Levanta os braços. Agora senta. Agora levanta. Agora pula. Bata palmas. Para. Continue. Continua batendo palmas. Bata palmas. Bata palmas. Mais forte. Mais alto. Agora para. Agora pula. Um pé só. Agora bata palmas. Pulando um pé só. Isso. Agora senta. Agora levanta. Agora bate palmas de novo. Um pé só. Agora gira. Gira, 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 gira. Muito bem. Fechou, gente. Gente, obrigada. É mais ou menos assim. Obrigada, gente. E as crianças autistas, elas funcionam, tá? Experimentou como é que funciona a questão da audição, tá? A audição da criança autista, ela é extremamente sensível. Então, não é qualquer lugar que você pode manter ali a criança. Ele sentiu mais ou menos como é que é ler, se concentrar, né? Com o barulho. A outra também, sentiu como é que é ler, impressão, né? As crianças autistas, geralmente, quando elas não são descobertas no início, pode falar. ela tem uma dificuldade até em trânsito. Tem. Trânsito para elas é muito complicado. Trânsito, barulho de moto, barulho de carro é muito difícil para elas. E ele também sentiu na pele mais ou menos como é que é essa questão da movimentação da criança autista, que ela não consegue ficar quieta, parada. Então isso é normal, sabe? O que para você foi difícil, para ela é muito fácil. Entende? Porque é uma forma dela expressar os sentimentos dela, como ela vai sentir. Então, se você puder ver que Deus está muito delicado, é porque ali tem alguma coisa. Ou ela está frustrada com alguma coisa, ou ela está muito feliz. Então, é legal você perceber os sinais. Pessoal, essa foi a explicação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Posso abrir para perguntas, Maria? Acho que de repente alguém tem alguma curiosidade, né? Saber um pouquinho mais sobre esse transtorno autista, que a gente percebe cada vez mais, né? Mais pessoas estão aparecendo, crianças, como a Daiane falou, adultos que só agora estão conseguindo diagnosticar. Essa semana eu estava com uma colega de trabalho e ela teve que procurar um neuro e chegou lá no neuro, o neuro falou assim para ela: olha, eu tenho a impressão, eu não vou dar esse diagnóstico ainda não, vou encaminhar você para outro profissional, mas eu tenho a impressão que você tem um grauzinho de autismo. Essa minha colega já é uma pessoa entre seus 40, 50 anos, casada, 2 filhos, e ela falou para mim: Ciro, eu tomei um choque assim. Como agora, com 40 anos aqui?
foram descobrir que eu tenho um grauzinho de autismo. E aí, Daiane, ela disse que voltou lá na infância, ela foi se informar mais a respeito do autismo, ela foi voltando na infância e ela foi percebendo que desde a infância ela já tinha alguns traços, alguns sinais que inclusive levavam as outras crianças até a fazer bullying com ela, por não entenderem, né? Acharem ela um pouco diferente dos outros. Ela foi vítima até muito tempo, que ela falou, na escola, de bullying. Eu tenho uma pergunta, eu creio que mais pessoas aqui possam ter também alguma dúvida. Você falou aí do profissional mais indicado que a pessoa pode procurar para ter esse diagnóstico aí preciso de que ela tem autismo, em que grau ela tem autismo. Qual seria o nome desse profissional? Você falou lá no início, eu já não estou me lembrando mais direito. Qual seria o nome desse profissional que a gente teria que procurar? Então, pessoal, para crianças, Geralmente é o neuropediatra, tá? Ah, mas eu levo no psicólogo? Não. Ah, mas eu levo no psicopedagogo? Não. Neuropediatra, tá? É só ele ou ela, né? No caso, doutora, que pode diagnosticar. E para os adultos, é o neuro, tá? Então, por favor, se você tem alguma dúvida, se você possa ter ou não, é legal você ir procurar saber, tá? Até mesmo para você começar o seu tratamento, para você poder entender por que tem algumas questões que você precisa trabalhar, a sua questão social, tá? Por que aconteceu aquilo comigo? Por que eu sou assim? Tem gente que não consegue se entender porque tem uma condição, tá, específica, algum espectro, e precisa ser trabalhado. Então, geralmente é o neuro, tá? Neuropediatra ou médico, né? Neurologista. Alguém tem? Que ela parece muito barulho, ela tem mania de repetições, coisas que tem que ser direitinho no lugar. provavelmente ela deve ter alguma aula de diagnóstico. É importante você preparar o neuro. É importante. Ela tem quantos anos? 65. É comum as pessoas, porque na época dela, né, quando ela era criança, provavelmente isso não foi investigado. E aí, quando depois do tempo, a pessoa até desiste. Então não é legal desistir, é legal você ir atrás, até mesmo porque ela tem direito dessa questão do nojo, dessa questão da emocional, entendeu? Ela consegue ter esse. Eu fui anotado. Não existe a possibilidade de regressão, porque Fala de novo. o filho anotado já pré-tóxico. Não existe a possibilidade de regressão dele. Então, o que existe para crianças assim, Geralmente é o tratamento, mas não é regressão porque não é uma doença. Vai sempre estar ali. Só que o que acontece? Eu tinha alunos que eles eram bem severos, tá? Que eles tinham TEA, TOD, eles tinham TDAH junto, tinha impulsividade também. Isso, porque ele é desafiador, ele gosta de desafios. Isso, Não tem, eles são super. E eles são muito curiosos. Eles são assim. Eles são super desafiadores. Legal. É legal porque você consegue trabalhar isso. Você sabe qual é o foco dele, você pode trabalhar isso de uma forma boa, sabe? Para você poder conseguir
Eles tomam o quê? Sertralina? Espiridona? Eu não tomava esse. É posso. Isso. Mas ele precisa ter rotina, não tem uma rotina? Em casa. Depois a gente conversa melhor, eu vou te mandar algumas coisas para você fazer em casa. Isso. Por isso que tem gente que fala que são crianças mal educadas, mas não são com a gente. É o tempo deles. É o tempo deles. Tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Não é moralização. É eles que são assim, impossíveis. Eles são assim. É o momento dele. E dê graças a Deus que ele fala com você, pelo menos. Se você souber trabalhar isso nele, ele consegue ser fluente em várias línguas. Eu tenho um aluno que ele gostou tanto de inglês que agora ele só fala inglês. E aí os pais tiveram que aprender inglês, estão no cursinho agora, porque ele só se comunica em inglês. Tudo dele agora é inglês. Tem memória fotográfica, eles são muito bons em matemática. Eles são autodidatas. Eles são autodidatas. Se você conseguir colocar vídeos, se ele se interessar, se ele criar interesse para aquilo, ele vai querer ter oportunidade de saber escrever o hiperfoco deles. O hiperfoco desse meu aluno é na inglês. E agora ele está querendo francês. Aí os pais são doidos, porque os pais estão ainda terminando de aprender o inglês. Então é uma loucura, porque ele se nega a falar português. Ele se nega, ele não quer mais. Mas você precisa ter uma rotina legal com ele, para que ele consiga entender quais são os tempos que ele precisa fazer certas coisas, senão ele vai querer ser assim. É difícil. É difícil, a rotina dele vai mudar bastante, mas ele precisa pelo menos em casa ter uma certa. Mas depois a gente passa melhor, a gente passa algumas coisas. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui para a nossa pedagoga? Psicopedagoga? Lira quer fazer pergunta? Não? Fechamos então? Luciana sabe também, por experiência prática, o que é lidar com uma criança autista. Minha já está com 28. Você quer fazer uma pergunta, Sebastião? Não chega a ser uma pergunta, mas para mim seria uma constatação. O pessoal tem muito preconceito. Eu não lidei, não tive essa oportunidade, mas já não tinha um olhar preconceituoso. Porque eu acho que são, como você falou, são autodidatas e são muito inteligentes. Se fizer uma comparação, se fizer uma comparação. É porque o que eu tenho visto, você vê na internet muitas coisas, tem um piloto, um piloto autista, melhor piloto, campeão. Campeão. Então, quer dizer, na minha humilde opinião, eu uso. Eles são uma coisa bem competitiva, tem gente que não tem noção, tá? Isso que Aí eu acaba ajudando os pais, acaba ajudando a família, acaba ajudando qualquer pessoa que tenha alguma criança na família. seja diferente. Diferente, isso é ruim, né? Não tem humildade. Você fez comparação com os autistas, certo? Você precisa ter um olhar mais diferente. Eu conheço um jovem que hoje o salário dele é 20 a 30 mil, as empresas querem, ele deveria fazer a faculdade de TI, mas não faz porque não precisa, e trabalha com inteligência artificial, com TI.
É terrível, terrível. Não tem como. Volte Deus sem pergunta alguma coisa do que. Caramba, novo. Se é trabalhar certinho, 25 consegue. anos. 25 anos. Tem gente que pensa, meu filho é autista, ele nunca vai conseguir ter um emprego estável na vida, ele nunca vai conseguir, gente. Tá, consegue. Mas Não. precisa ser trabalhado. É, quando jovem ele foi trabalhar, né? Esse jovem foi trabalhar. Uma pergunta. E quando a mãe é super protetora, que não deixa a filha fazer nada, sabe? Eles ensinam certo. Mas assim, tem aquela perninha de mandar fazer as coisas. Mas aí a mãe está errada. Porque a mãe ela está atrapalhando o desenvolvimento da criança, ou do adulto, ou do adolescente. Ela está atrapalhando. Se você, sendo a mãe, você não estimula a sua filha ou o seu filho fazer tarefas de casa, eu acho, né? Eu vivi sozinho. Fazer, estudar sozinho, né? Fazer as coisas assim, ser independente. Se você não estimula isso desde pequeno, ou se você é super protetora, isso atrapalha, tá? Isso em excesso, tudo em excesso atrapalha. Eu levo esporro toda vez que eu vou numa fono, Atrapalha toda muito. vez que eu vou numa terapia. Atrapalha muito. O ideal seria você criar uma rotina diferente para ele, né? Começar a criar uma rotina diferente. Tem quantos anos? Ela tá com 28. Então, ela mora com você, né? Então, o grau dela é qual? O grau dela é leve. É leve? É leve. Então você Ela consegue fala rodar. com dificuldades, mas ela é super inteligente, computadora, essas coisas, ela mexe. Ela gosta de Se o ler. grau dela é leve e ela já tem 21 anos, ela já vai dar um ano, tá? Então, vamos repensar isso aí. Vamos soltar esse passarinho do ninho. Você tem que estimular ela a ser livre. Eu vou passar para você o microfone. Agora ela com 28, assim, eu e o pai estamos protegendo. Até ela porque já tem medo de vai chegar na parte que ela vai querer explorar outras coisas, como por exemplo namoro, porque ela não ama, namoro, um casamento, um possível casamento. E ela é um mulherão bonito, não é porque ela é assim não, mas ela é. Então, você precisa ensinar ela a tanto se proteger, mas também você precisa soltar. Porque senão, se algum dia, Deus me livre, né, ela arruma um emprego assim, e alguém vê essa inocência nela, com certeza vai querer se aproveitar. Isso não é legal, tá? Criar filho pra gente não é legal. Tem que criar pro mundo. Senão o mundo ensina de como. Eu sou professor profissional da educação física. Eu tenho um projeto com crianças, social mesmo, há muito tempo já, há quase uns 30 anos. Então, geralmente, né, o médico indica, né, as crianças, não, o motor dela, né, não é igual das outras crianças e tal, né, o jeito dela falar, de agir. Então, chega lá, o professor Roberto, eu tenho um filho que é autista, síndrome de Down, outros especiais também. Então, sempre aparece lá, entendeu? Aí a primeira coisa que eu faço, reúno lá o meu grupo, né, das crianças normais, falo, ó, chegou o coleguinha agora aí, coleguinha especial, temos que tratar ele de uma forma especial, que ele está chegando aqui, né? Mas aí eu dou a função para ele, como dou para os outros. Você não tem o limite dele, né? Boto lá os cones para fazer o trabalho, dou atenção e não deixo ninguém zoar, entendeu? E ele fica, eu faço tudo para ele ser incluído, que é a nossa função como professor, entendeu? E aí fica tudo certo. Só 70 que não pode falar crianças normais e crianças diferentes. Não, sim, é só para você tomar cuidado disso aí, né? Isso, temos que incluir nossa família. É legal, pode falar. Alguns anos atrás, né, a gente
tinha essa questão de deixar separado, que o filho precisa de tratamento e a partir do momento que mãe e pai aceita a condição do filho, porque ele é diferente, mas ele tem todas as possibilidades de progredir. Então, pai e mãe também precisa ser acompanhado, porque chega um determinado ponto, tem mãe que aceita, tem pai que aceita prontamente. A minha filha trabalha com uma criança autista, que os pais fazem de tudo, eles pagam o psicólogo para poder acompanhar a criança e eles se desenvolverem e serem totalmente independentes. Mas existem pais que ainda não aceitam. Esses pais precisam de quê? De uma orientação. Olha, você procura um psicólogo para você aceitar essa condição, porque ele tem todas as condições de progredir, de ser um bom profissional, de trabalhar, de ter a vida dele adulta normal. Só que os pais, principalmente os pais, quem está ao redor, precisa aceitar isso. E para aceitar isso, se você não tem condição assim de aceitar sem ter uma ajuda, a pessoa precisa do quê? Procurar uma ajuda. Poxa, eu não aceito. Então, eu vou procurar uma ajuda para ver o que eu posso fazer para poder eu ajudar meu filho. Não chega um momento que você não aguenta, tá? Ninguém te fecha. Você precisa fazer uma psicoterapia, né? Para você poder conseguir aguentar essa carga. Geralmente, gente, não sei, tá? Tem gente que não é assim, vai da vivência de cada um. Mas geralmente essa carga, ela pesa mais do lado da mãe, tá? Então, tem pais também que têm essa carga muito pesada. Mas geralmente, dependendo da situação das pessoas, tende a pesar para um lado maior, sabe? Ou é para o pai que tem mais disponibilidade de ficar com o filho, ou é para a mãe que tem mais disponibilidade de correr atrás do tratamento. Então isso é pesado. Você precisa de um tempo para você precisa de um tempo para organizar suas ideias também. Principalmente para desbloquear na sua mente coisas que você precisa trabalhar, que você precisa desenvolver com a sua filha, com o seu filho, tá? Senão fica pesado para você, fica uma coisa muito maçante. Eles têm dificuldade no alimento, né? Eles têm seletividade. Eu só gosto de comer salada. O meu só come arroz, feijão e macarrão. Aí eu não como arroz e feijão, só como salada. Aí tem que colocar grão de bico, todinho. E ela pede frutas, e ela pede cereais. Então, Legal. ela já sabe que ela gosta de comer. Então, Não, se ela já sabe, já tem essa noção, isso é legal, que é coisa saudável. Mas eu tive alunos que não gostavam, não aceitava outra comida sem ser McDonald's. Não a aceitava de jeito nenhum sem ser McDonald's. Então a mãe, ela tinha que todos os dias, de manhã, tarde e noite, ir ao McDonald's. Então isso é errado, porque a mãe, ela perdeu o controle, né? Só porque a criança começou a controlar ela, dominar ela, e ela perdeu o controle totalmente da criança. Então isso tinha que prestar atenção dentro da ela estava só no macarrão. Aí eu comecei a aplicar salada, ela não azeite, né? Salada. Aí depois eu comecei a ovinho. Sim. E aí ela tá. Ah, mas que bom que ela come coisas saudáveis. Isso é muito bom. Gente, a hora santo. Que coisa boa, né? Receber a Daiane com todas essas informações. Não é? Eu aprendi bastante, não sei vocês. Mas eu vou sair daqui hoje sabendo lidar muito melhor Vai saber lidar com com uma criança, com um adulto, né, que tem esse transtorno do espectro autista. Daiane, muito obrigado Obrigada, por ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente. E olha, já fica aí o convite para uma próxima vez, né? Quem sabe trazer um outro assunto aí, uma outra síndrome dessas importantes que a gente precisa conhecer. Que Deus te abençoe ricamente e que você continue sendo essa professora maravilhosa que tem sido até aqui. Muito obrigado. Gente, ainda vamos ter mais uma palestra aqui, mas assim, emendar uma palestra na outra é dureza, né?
Então, eu vou pedir ao professor Roberto, professor, me dar uma palestra no Brasil, que é cansativo. Será que tem alguma coisa que a gente poderia fazer nesse meio aí, entre uma palestra e outra, que o pessoal ficasse com mais disposição? Alongamento. Um alongamento, alguma coisa que o senhor poderia fazer aqui com a gente agora?